qualquer candidatura forte da terceira via tem que conseguir simultaneamente duas coisas. Tem que ganhar do Bolsonaro e tem que ganhar do Lula. Se você não consegue ganhar desses dois candidatos, a sua candidatura de terceira via não é forte. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho comentado aqui nos vídeos que a terceira via, para conseguir ganhar desses dois candidatos, ela precisa fazer basicamente duas coisas. A primeira delas é que você não pode tomar um 7-1, ou seja, você não pode tomar uma lavada no Nordeste. O Nordeste é o principal curral eleitoral do PT no Brasil e você não pode tomar uma lavada lá. Você pode ir mal, você vai perder lá, mas você não pode tomar uma lavada no Nordeste. E a segunda coisa é que no centro-sul do país você tem que tirar muita diferença de voto. Você tem que tirar toda a diferença de voto dos votos que você não conseguiu no Nordeste, você tem que tirar essa diferença aqui no Brasil, no centro-sul do país, coisa que o Aécio não conseguiu fazer e mesmo assim quase conseguiu ganhar a eleição, mas é uma coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer em 2018, diferentemente da eleição anterior, que o Aécio quase conseguiu fazer isso, mas não conseguiu. Então eu vou colocar um pouco mais de nuance nessa análise, analisando 3 eleições recentes que a gente teve, e uma delas é uma eleição americana que pode dar alguns insights interessantes, que foi a eleição do Trump contra a Hillary. O Trump, diferentemente da Hillary, ele foi vitorioso e eu acho que ele teve uma estratégia política muito melhor do que a da Hillary. Porque quando o Trump estava falando para o seu eleitorado, ele não estava falando necessariamente para o eleitorado que ia votar nele com certeza. E nem estava falando com o eleitorado que ia votar necessariamente na Hillary. Ele estava tentando pegar aquela parte do eleitorado que não necessariamente votava com ele e nem na Hillary. Ele tentou pegar os indecisos, que nos Estados Unidos a gente costuma falar que muito em estados. Então ele estava focando muito nos swing states. Ele não estava querendo pegar voto em Nova York, Califórnia, Oregon. Ele estava muito mais preocupado em estados como Flórida, como Arizona, como Carolina do Norte e outros estados ele tinha garantido, Alabama, Louisiana, ele não estava discutindo esses estados, ele focou a sua análise naqueles estados em que ele poderia fazer a diferença, que são estados que tipicamente votavam no Partido Democrata e que ele achava que ele poderia virar, e foi isso que garantiu a vitória dele em 2016. O Aécio Neves, ele quase ganhou da Dilma. E foi bem interessante, porque ele quase ganhou da Dilma, mas ele perdeu alguns estados que ele não poderia ter perdido. Se ele tivesse, para ganhar da Dilma, ele não poderia ter perdido, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele perdeu esses 2 estados, então você não pode colocar a culpa no Nordeste. Perdeu a eleição porque o Nordeste votou com a Dilma. Rio de Janeiro votou com o PT e Minas Gerais votou com o PT. Isso daqui foi uma coisa que ele não poderia ter permitido, por isso que ele perdeu essa eleição. Agora, quando a gente for analisar o Bolsonaro em 2018, não só ele ganhou o Rio de Janeiro, quanto que ele ganhou Minas Gerais, como ele ganhou esses lugares com uma diferença de voto muito grande. E ainda conseguiu mais votos no Nordeste do que o Aécio, principalmente em grandes centros urbanos. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui 3 conceitos que eu vou trabalhar com vocês, que um deles é o Brasil profundo, que não é conceito meu, é Brasil profundo. Outros eu não sei se são meus ou não, eu estou inventando aqui, que seria uma sociedade muito mais baseada uma sociedade comercial. Em segundo lugar, uma sociedade baseada no consumo. Em terceiro lugar, o Brasil profundo. Isso aqui é um conceito muito mais trabalhado em antropologia e história, né? O Bolsonaro, muito astutamente, conseguiu pegar muito voto dessas 2 camadas, que é tanto a sociedade comercial brasileira quanto a sociedade de consumo brasileira. Coisa que o Aécio Neves, em 2014, não necessariamente conseguiu. O Aécio Neves conseguiu muito voto aqui na sociedade comercial, mas não conseguiu tanto voto aqui nas sociedades de consumo. E eu acho que isso aqui é a grande sacada por trás da eleição do Bolsonaro em 2018 e coisa que a gente não pode deixar de prestar atenção para fazer uma terceira via viável para 2022. Por exemplo, que sociedade que eu colocaria aqui como sendo uma sociedade tipicamente comercial? São Paulo.
cidade de São Paulo é uma sociedade tipicamente comercial. Não necessariamente a sociedade comercial é uma sociedade urbana. Tem algumas cidades no Brasil que são gigantescas e que eu tenho muita dificuldade em colocar aqui. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Ela é gigantesca, mas eu não consigo classificá-la como uma sociedade essencialmente comercial. Eu acho que ela é muito dividida entre uma parte comercial e uma parte de consumo ou de comercial tardio. Beleza? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente essas três sociedades para conseguir ganhar a eleição em 2022, tá? Eu vou apagar aqui porque eu estou um pouco sem espaço e eu vou comentar um pouco mais sobre cada uma dessas sociedades, tá? Conforme eu tenho comentado nos últimos vídeos, eu acho que o PT está meio que garantido no segundo turno em 2022. O Bolsonaro, eu acho que ele não está garantido, mas se a gente for esperar ter uma candidatura forte para tirar o Bolsonaro, tanto do primeiro turno quanto ganhar do Lula, e se a gente for depender do sistema, né, do establishment, eu acho que a gente vai ter vários problemas do ponto de vista eleitoral. E eu vou falar aqui uma das estratégias que eu acho que a gente tem que tomar para conseguir ganhar desses dois candidatos. Eu acho que tem basicamente as pessoas que votaram no Aécio em 2014 e que votaram no Bolsonaro em 2018, e que teriam que votar no candidato X em 2022. Também tem a parte do eleitorado que votou na Dilma em 2014, votou no Bolsonaro em 2018 e que votaria nesse mesmo candidato X em 2022. Então é isso daqui que a gente está procurando. A gente está procurando um candidato que recebeu o voto do Aécio, recebeu o voto da Dilma, mas em 2018 votou com o Bolsonaro. Boa parte do Rio de Janeiro está aqui. Boa parte de Minas Gerais está aqui. Boa parte do Rio Grande do Sul está aqui. Aqui já é sociedades mais comerciais. Então esse primeiro caso aqui seria mais parecido com a sociedade comercial e esse aqui seria um caso mais parecido com a sociedade de consumo. Se você for pegar alguns dados interessantes, se você for pegar a cidade de São Paulo, Aécio teve mais voto na cidade de São Paulo do que Bolsonaro, porque o Aécio ele representa melhor a sociedade de consumo, a sociedade comercial do que o Bolsonaro. Mas em outras cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, o Aécio Neves, eu acho que ele teve 49%, uma coisa assim, na cidade do Rio de Janeiro. O Bolsonaro em 2018 teve quase 70%, ou seja, perceba a distância que você tem dessas duas sociedades. O Bolsonaro ele é muito forte em cidades que não são tão comerciais assim, como por exemplo, as capitais do Nordeste. Ele aumentou muito a quantidade de voto em relação ao Aécio Neves. Algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, como por exemplo Criciúma, que eram cidades que votavam contra o PT, mas na hora que apareceu o Bolsonaro, votaram com muito mais peso do que apenas o voto típico contra o PT. Tá legal? Então eu acho que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Se a gente quer fazer uma candidatura, a gente tem que ter um candidato que seja muito forte em gente que votou no Aécio, Bolsonaro e seria nessa pessoa, e ao mesmo tempo que seria gente que votou na Dilma, Bolsonaro e nessa mesma pessoa. E tem alguns candidatos aqui que eu acho que teriam muita dificuldade. Essa parte aqui tem alguns candidatos que têm um pouco mais de facilidade, que seriam os candidatos tucanos. Imagina o João Dória. O João Dória, ele é um candidato com uma linha muito comercial. Ele é muito palatável para, tirando a personalidade dele, ele é muito palatável para São Paulo, por exemplo, a cidade que eu estou gravando esse vídeo. Mas ele não é palatável para outras cidades extremamente importantes, como por exemplo o Rio de Janeiro. Lembrando que no estado do Rio de Janeiro, em 2014, o Aécio Neves não ficou nem em segundo lugar, a Marina Silva ficou em segundo lugar. Então, esse daqui é uma parte muito importante do establishment, só que não consegue disputar voto muito fortemente nessa outra parte da sociedade. E se você quer ganhar a eleição, você precisa dessas duas partes ao mesmo tempo. Então, os tucanos, eles têm facilidade nessa parte do eleitorado, mas têm dificuldade nessa outra parte do eleitorado. Algum outro candidato que eu acho que poderia pegar essa parte do eleitorado seria o Ciro Gomes.
eu acho que ele poderia pegar isso. Eu acho que tem várias dificuldades a serem enfrentadas, mas ele teria que investir muitos recursos para tentar pegar essas duas partes do eleitorado, principalmente essa aqui de baixo, que é o principal sustentáculo do Bolsonaro aqui ainda, né? Então, eu vou até comentar aqui, eu não sei se eu tenho muito espaço, mas eu vou falar. Então eu vou falar. Essa primeira sociedade, que seria a sociedade comercial, seria, digamos, a sociedade que anda de patinete, que é vegana e que faz crossfit. Essa segunda sociedade é a sociedade que come carne, é a sociedade que luta Muay Thai e a sociedade que anda de carro. Se você for pegar os grandes meios de comunicação aqui do Brasil, principalmente a Globo, né, que é o melhor representante dos grandes meios de comunicação, aonde que eles estão mais próximos? De qual Brasil eles estão mais próximos? Eles estão mais próximos desse Brasil. Do Brasil do patinete, do Brasil vegano e do Brasil que faz crossfit. Mas a maior parte do Brasil não é esse Brasil. A maior parte do Brasil é de comercial tardio, é uma sociedade ainda muito baseada no consumo e não tanto nesses valores mais progressistas. É muito vinculado a essa parte do eleitorado que anda de carne, anda de carro, come carne e luta Muay Thai. Então, essa parte do eleitorado, o establishment não consegue pegar. Por isso que eu tô falando toda hora, se for depender de Tucano, a gente tá ferrado. Ou eles mudam muito de imagem ou a gente tá lascado, tá legal? Eu tenho uma última lousa aqui, eu vou apagar só para terminar esse raciocínio. Voltando aqui nos 3 conceitos que eu tinha colocado nos quadros anteriores, né? Tá tendo reforma aqui do lado, tá tendo barulheira, tá difícil de concentrar. Desculpa aí. Então, seria a sociedade comercial, a sociedade de consumo e o Brasil profundo. O que a gente consegue pensar sobre essa sociedade mais comercial? Se a gente for pegar um pessoal um pouco mais de direita, um pessoal um pouco mais liberal, que tipo de abordagem é palatável, dialoga bem com essa parte do eleitorado da sociedade comercial? Sei lá, você pode pegar o Partido Novo. O Partido Novo tem uma abordagem meio limpinha, meio tecnocrática, se dá muito bem com essa parte do eleitorado. O pessoal mais de direita da sociedade comercial gostaria do Partido Novo. Agora, e essa mesma galera de uma sociedade um pouco menos comercial e mais de consumo, que eu acho que tem mais gente nessa sociedade do que nessa sociedade. Então, eleitoralmente, isso aqui é mais importante. O MBL dialoga muito bem com essa parte da sociedade. Se a gente for pegar um pessoal um pouco mais de esquerda, aqui da sociedade comercial, quem é que dialogaria bem com essa parte da sociedade? O PSOL, bem progressistão, bem limpinho, sem coisa de corrupção. E aqui? Aqui o PT. O PT teria muito mais força nessa sociedade de consumo para aquela galera, né? Aquela parte do eleitorado que é mais de esquerda. Então, se do pessoal comercial é aquela galera que quer ir para Nova York, que quer ir para Paris, que quer ir para, sei lá, alguma outra, Londres, é uma parte de valores que não são muito parecidos com essa parte da sociedade. Essa parte seria o quê? O pessoal quer ir para Miami. É uma parte ainda muito vinculado à sociedade de consumo. E essa parte, eu acho que é o principal filão e a principal dificuldade dos partidos de centro-direita aqui no Brasil, de conseguir fazer o apelo para essa sociedade. Tanto é que chegou o Bolsonaro e tomou de assalto e levou muito bonitamente essa parte do eleitorado, junto com boa parte desse eleitorado, e ganhou em 2018, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês. Eu acho que era basicamente isso. Eu vou fazer outros vídeos explicando isso, porque senão vai ficar muito comprido. Último comentário. Se a primeira sociedade, a sociedade comercial, que é a sociedade que eu vivo, ela é muito... ela se assusta muito com o negócio da corrupção, a sociedade de consumo, ela se assusta muito com a questão da segurança pública. Então, você não pode ficar muito restrito a essa questão de corrupção. Você tem que ter um apelo muito forte com base na segurança pública.
corrupção é uma coisa muito classe média alta, de grandes centros, cosmopolita. Se você for pegar outras regiões do Brasil, outras partes da sociedade, você vai ver que a segurança pública ela é muito mais importante para essa parte do eleitorado. E essa parte do eleitorado aqui, em geral, gosta de pessoas limpinhas, pessoas com postura presidenciável. Fernando Henrique Cardoso, mesmo o Haddad, Temer, pessoal bem limpinho, com postura de presidente. Aqui, eles não têm problema nenhum em votar numa pessoa truculenta e com estilo meio bandidão, assim, meio coronel. Então, Bolsonaro não tem problema nesse tipo de sociedade, em termos de tipo de abordagem. Lula não teria problema. Que mais? Ciro Gomes não teria problema. Mas se pegar Dória, Amoedo, meu Deus, não consegue pegar essa parte do eleitorado, beleza? Eu fiz várias coisas aqui, eu vou fazer outros vídeos um pouco mais aprofundados sobre isso. Esse aqui foi um vídeo mais de visão geral de alguns nuances que as pessoas têm que levar em consideração para fazer uma terceira via importante e forte em 2022. Qualquer coisa, comenta aí. Se eu perdi alguma coisa, comenta aí embaixo. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.